Olá pessoal, meu nome é Toshiaki, sou aluno da Universidade Federal do Paraná, do curso de Administração, da disciplina de Métodos Quantitativos 1. Esse vídeo ele tem como objetivo principal mostrar o uso do Solver do Excel na resolução de problemas de pesquisa operacionais. Então, como base a gente vai utilizar aí o livro do Gerson Latemarker. E o exercício que a gente vai usar nesse nosso exemplo é o de maximização de lucros na venda de celulares Motorola, que está na página 60. Então aqui nós temos o descritivo do problema, tá? Então aqui com as informações sobre a linha de montagem, os gastos dos tempos para fabricar cada um dos aparelhos, e a disponibilidade de cada uma das linhas, tanto de montagem, configuração e verificação. Temos também as informações referentes ao lucro de fabricação de cada um dos aparelhos, tá? O Multitic, StarTIC e Vulcano. E também temos aí algumas exigências que o presidente da empresa nos coloca, que é de lucrar pelo menos 25.200 por mês, e produzir o dobro de Vulcanos em relação ao StarTIC. Com essas informações que estão no enunciado, então aqui a gente fez a modelagem do problema, colocou aí as principais informações de cada um dos itens, os processos, o tempo de fabricação de cada um dos aparelhos, a disponibilidade de cada uma das linhas, o lucro por unidade e essas premissas do presidente. Pegando essas informações, então foi montado a função objetivo. Então essa função objetivo, no qual ela tem aí como principal exigência a maximização do lucro, que no caso é dado pela quantidade de motor tickets fabricados vezes o lucro, que é 100, mais StarTIC vezes o lucro de cada StarTIC, que é 210, mais a quantidade de Vulcanos produzidos vezes 250. Então, identificando cada um dessas variáveis de decisão, motor TIC, StarTIC e Vulcano, a gente vai obter aí o lucro máximo. As restrições que a gente chegou, então, temos no total 6 restrições, sendo que 5 foram obtidas aí através do problema, e temos aí as 3 variáveis de decisão que o valor tem que ser maior do que zero. Então, tendo a função objetivo e as restrições de problemas, nós temos aí as opções de resolver isso de forma gráfica, analítica, e no caso a gente vai ver isso usando o Excel. Então vamos lá ao uso do Excel. Deixa eu abrir aqui o Excel. Então eu estou com o Excel aberto. Então, para usar o Solver, o que é necessário? Então eu estou usando aqui o Office 365. Então como é que eu instalei o suplemento do Solver? Foi lá em Arquivo, Opções. Dentro de Opções tem os suplementos. Nos suplementos você vem aqui em Gerenciar, Ir, e aí eu marquei a opção do Solver. Então com isso eu vou clicar aqui em Solver OK. Ao instalar o Solver, se eu vir aqui em Dados, vai aparecer para mim o ícone do Solver, que é a ferramenta que a gente vai usar aí para fazer a solução do nosso problema. Tá, então eu vou pegar aqui, eu vou recortei lá o nosso problema e vou colar aqui dentro do Excel para facilitar aí a construção da nossa planilha. Então, relembrando, nossa função objetiva é o quê? Maximizar o lucro, e aí nós temos aqui os conjuntos das restrições. Então, eu vou pegar essas informações e jogar aqui dentro do Excel. Eu já deixei ele previamente formatado com algumas letras, já de um tamanho para ficar fácil aí na hora de visualização do vídeo. Então, vou começar aqui primeiramente colocando então as nossas variáveis de decisão. Então, vou colocar as nossas variáveis, então, que são o Motor TIC, a gente vai ter que identificar a quantidade, StarTIC e o Vulcano. São os 3 tipos de celulares fabricados.
qual vai ser os coeficientes dessas variáveis, né? Então, os coeficientes, então a gente vai preencher ali. Então, para o MotorTIC, qual o coeficiente que nós temos? É 100, né? Que é o lucro de cada unidade. O StarTIC, o nosso coeficiente é 210. E para o Vulcano, o coeficiente é 250. E aí eu vou colocar aqui a nossa solução. Solução é o quê? Né? Então, vai ser qual é o quantitativo, né, de cada um desses itens que a gente vai identificar, vai calcular, né, vai usar para no nosso cálculo, no caso da nossa função objetivo, né, que é a nossa função z. Né? Então, a função z, né, que é a função objetivo. O que seria essa função z? Então, se a gente olhar, é maximizar o lucro, né, então seria a função objetivo. É o que? É a somatória dos produtos, né? Da quantidade de MotorTIC vezes o coeficiente, mais a quantidade de StarTIC vezes o coeficiente, mais a quantidade de Vulcano vezes o coeficiente. Então nessas três células aqui, vou colocar, vai ser a nossa solução, que seria as quantidades. Então, a nossa função z vai ser o que? Mais a quantidade de MotorTIC vezes o lucro, né, o coeficiente de MotorTIC, vezes 100. Só que isso mais, né, nossa solução, ela também é composta da quantidade de StarTIC vezes o coeficiente, mais a quantidade de Vulcanos vezes o coeficiente. Então, com isso aqui, nós temos então a nossa função objetivo. Então, se eu fabricar aqui um celular MotorTIC, eu ganhei, né, vou ter um lucro de R$100. Se eu fabricar mais um StarTIC, vai dar 310. E se eu fabricar mais um Vulcano, vai dar 560. Então, com isso aqui, se eu não fabriquei nenhum aparelho, o meu lucro aqui, né, vai ser 0. Então, com isso, eu já tenho aqui a minha função z criada, e aí eu tenho também a fórmula que eu obtive, então, minha função z. Tá? Então, qual que vai ser o nosso objetivo dentro do solver? Encontrar a solução ideal. Qual a quantidade de MotorTIC, StarTIC e Vulcano que vai me dar o máximo lucro dentro da minha estrutura de fabricação. Beleza? Então, deixa eu só colocar aqui uma borda, né? E aqui também mais uma borda. Beleza. Bom, só que a nossa função objetiva, ela está sujeita a algumas restrições. Então, essas restrições é que vão limitar o meu lucro, né? A quantidade de dispositivos que eu posso fabricar, né? Que também está relacionada à quantidade de horas que eu tenho em cada uma das linhas e os limites impostos aí pela presidência, né? Que querem que a gente fabrique no mínimo 120 StarTIC e 240 Vulcanos, e que tenha fabricação e todos os produtos sejam fabricados. Então, vamos colocar aqui uma coluna. Vamos então planilhar as nossas restrições. Então, essas restrições, elas têm, né? Então, vai ter praticamente as restrições. Vou colocar aqui os coeficientes, né, das nossas variáveis de decisão. E eu vou ter aqui uma coisa chamada lado esquerdo e o lado direito da nossa equação. Então, primeira restrição. Então, a restrição 1, vou colocar lá R1, qual que é? Então, eu tenho lá, qual é o meu coeficiente? Então, eu vou colocar aqui os coeficientes da minha equação. Tá? Então, eu vou colocar lá, tenho 0,1 MotorTIC, mais 0,3 StarTIC, mais 0,4 Vulcano. Vai ter que ser menor ou igual a 290. Então, o lado direito é o que? É o resultado da minha
né, o meu limite, né, diríamos assim, a minha limitação dessa minha equação. Então, vou colocar lá 290. O lado esquerdo seria o que? É o coeficiente vezes a minha solução, né? Que é a quantidade de motor-tique mais o coeficiente aqui 0,3 vezes a quantidade de start-tique e 0,4 vezes vulcano, que é a quantidade de vulcano. Então, seriam os valores encontrados na minha solução. Então, como é que eu faço isso? Então, vai ser, vou pegar lá, então, coeficiente vezes a solução mais outro coeficiente vezes a solução, né, que seria a quantidade de start-tique, mais coeficiente de vulcanos vezes a solução aqui de vulcano. Então, com isso eu cheguei na minha primeira no lado esquerdo. Então, como eu não produzi nenhum celular, né, então aqui está em zero. Vamos supor que eu produza 1 de cada. Então, o que eu fiz? Eu gastei 0,8 horas de um total de 290. Quer dizer, então eu posso, né, se a gente ficar brincando aqui com os números, então eu sei que eu posso, né, de repente eu fabriquei 10 de cada, eu gastei 8 horas. Então, com certeza eu posso chegar a um valor muito maior. Então, aqui é uma forma já de eu validar também se a minha equação está correta, né, e fazer os testes em relação aí aos coeficientes. Então, agora vamos seguindo a mesma lógica para as outras restrições. Então, minha restrição 2 é em relação à linha de configuração. Então, eu gasto 0,2 horas no motor-tique, 0,1 hora no start-tique e 0,1 hora para configurar o vulcano. Qual que é o máximo de tempo que eu tenho na linha de configuração? 250 horas. Qual que é a minha equação aqui do lado esquerdo, né? Então, é mais 0,2 vezes a solução mais 0,1 vezes a solução mais, no caso aqui, D9 vezes D3. Então, aqui com isso eu já formulei a equação da segunda restrição. Siga a mesma lógica para as próximas. R3 é coeficiente é 0,1 daí aqui na linha de verificação, 0,1 na linha do start-tique na verificação, e o vulcano é 0, né, como foi dito no enunciado, que você não precisa gastar tempo verificando o aparelho. Qual que é o limite da linha de verificação? 110 horas. 110. Lado esquerdo, então eu vou pegar essa equação e fazer a mesma coisa. Então vai ser mais D10 vezes D3 mais C10 vezes C3 mais D10 vezes D3. Então é a somatória dos produtos dessas setas. Então aqui eu já montei minha terceira restrição. A quarta restrição, a gente só tem o start-tique, né? Um start-tique. Então eu só tenho um coeficiente na variável start-tique. Então eu não tenho nem para motor-tique e vulcano. Então, como é que eu faço? Então, o motor-tique tem alguma restrição ali? Então vai ficar 0, start-tique 1 no coeficiente e no vulcano 0. Qual que é o limite da variável? É 120, tá? Que é a quantidade mínima que eu vou ter que fabricar. Qual vai ser meu lado esquerdo? Mesma coisa. Então vai ser mais B11 vezes B3 mais C11 vezes C3 mais D11 vezes D3. Isso tem aí a minha quarta restrição. A quinta restrição é em relação ao vulcano.
Então R5 mesmo, segue a mesma filosofia. Não tem, é 0 motor tick, é 0 em start tick e 1 em vulcan. Qual que é o meu limite? 240. Qual que vai ser o lado esquerdo da equação? Então vai ser mais B12 vezes C3, B3, mais C12 vezes C3, mais D12 vezes D3. Com isso aí eu tenho as equações, tá? Então vamos dar uma olhadinha em como ficaram as equações, né? Então eu tenho aqui a equação do motor T, da função Z, né? Então a relação entre, para calcular a minha função objetivo, e aqui eu tenho então cada uma das equações para calcular então as restrições. Beleza? Vamos voltar aqui então pro nossa planilha e vamos colocar aqui as bordas. Então com isso eu já tenho o que? Montado então toda a minha planilha, e aqui, né, ficou faltando motor tick, start tick, vulcano maior do que 0. Isso a gente vai ver quando for usar o solver, né, que a gente faz então essas variáveis de decisão, a gente marca para que elas não sejam negativas. Perfeito? Então vamos para o próximo passo, então, que é executar o solver, né? Então, primeira coisa, vou lá em dados, clico em solver. Então, ele vai me abrir essa janela, perguntando ali, definir objetivo. Então, o que é o definir objetivo? É definir a célula que contém a minha função objetivo, que é, no caso, a célula B5. Né? Então, marquei lá B5, cheguei na célula que tem a minha função objetivo. O que mais? Para o que? Máximo, mínimo, valor de. Nesse caso, a nossa função objetivo aqui é maximizar o lucro. Então, nós vamos marcar aqui o max. Tá? Alterando células variáveis. Então, essas células variáveis são o quê? São as células que contêm, né, a nossa solução, que são as variáveis de decisão, que são as células B3 até D6. Então, são essas 3 células aqui. Então, B3 até D3. Sujeito a restrições. Então, aqui nós vamos aqui adicionar as restrições que nós temos aqui no nosso modelo. Então, quais são as restrições que nós temos? Então, temos aqui 5 restrições. E aí eu vou adicionar aqui. Adicionar a restrição. Então, referência de célula. Então, é a nossa equação do lado esquerdo. Qual que é a restrição? É o lado direito. Agora aqui, qual é o operador que a gente vai ter que colocar? Então, se a gente olhar aqui no nosso problema, tem que ser menor igual a... Então, a restrição 1, menor igual. Então, vamos selecionar aqui, menor igual 290. Próxima é célula do lado esquerdo, menor igual 250. Né? Restrição 250. Próxima restrição, terceira restrição, célula do lado esquerdo, né? Menor igual 110. Próxima restrição, lado esquerdo, só que agora é maior igual a 120. Então, maior igual a célula que está ao 120, F11. E, por último, a célula onde está o vulcano também é maior igual ao valor, né, F12, 240. E aí, damos OK. Ao dar OK, né, aquilo que eu havia falado para vocês, tornar variáveis restritas não negativas, que são aquelas 3 variáveis que tem que ser maior do que 0. Feito isso, vou escolher um método para a solução. Como nosso objetivo é
trabalhar em cima de programação linear, né? Então LP aqui é de programação linear, utilizando o método simplex. Então ele já está selecionado, né? Caso não estivesse selecionado, vem aqui e escolho. Pode ser que às vezes ao selecionar outros métodos a solução acabe dando certo, mas não é garantido. Então você tem que observar qual o método que você vai utilizar. Então nós vamos usar aí o LP Simplex, né, que é o método que mais se adequa a esse nosso problema. Aí nas opções, eu tenho opções aqui de posso pedir para mostrar as iterações, né? Então, para quem já resolveu isso pelo método analítico, sabe que no algoritmo de resolução você vai executando vários passos e vai repetindo até chegar na solução ótima, né? Então o Excel tem também a opção de mostrar esse passo a passo à medida que ele vai avançando dentro da solução, até chegar na solução desejada. Tá? Nesse caso a gente não vai usar então essas iterações. Vamos executar o solver e obter o resultado final. Ok? Beleza, então com isso nós já temos aí definida a função objetiva, as variáveis de decisão, já colocamos as nossas restrições. Agora é simplesmente clicar aqui em resolver e observar então o que o Excel faz para nós. Então clicando em resolver, ele vai dizer para nós, o solver encontrou uma solução, todas as restrições foram satisfeitas e ele abre as opções de gerar alguns relatórios. Então eu vou colocar aqui um relatório de resposta que é um dos mais utilizados. Clico em OK. Ele vai gerar aqui então uma planilha, né, de relatório de resposta, mas antes de a gente ir lá na planilha, vamos ver o que ele fez. Então ele foi aqui, já calculou para nós e chegou à nossa solução final, né, que é 980 MotorTick, 120 StarTick, 390 Vulcanos, vai me dar aí um total de R$ 220.700 de lucro. Se a gente olhar aqui do lado direito, nós temos as nossas restrições e aí, baseado na solução, a gente pode perceber que praticamente a gente atendeu todos os requisitos. Então a restrição 1 a gente atingiu, a 2, né, também faltou 3 para chegar no valor máximo, a 3 foi atingido na totalidade, o lado esquerdo atingimos o número mínimo, né, de 120, e a restrição 5 ultrapassamos o limite mínimo, né, que tinha que ser no mínimo 240, foram fabricados 390. Tá? Se a gente clicar aqui no relatório de resposta, ele traz justamente essa análise. Né? Então, qual foi o nosso objetivo, né, que no caso era máximo, colocou lá os valores, né, das variáveis de decisão que fazem com que cheguemos, né, ao valor final, e aí também a análise de quanto que a gente faltou para chegar ou ultrapassou, né, alguma das restrições. Então, significa que ainda tínhamos algumas folgas, né, em duas variáveis, porém porém que na variável 3, né, na restrição 2, na restrição 2, por mais que tenha sobrado 3 horas na linha de configuração, de nada adianta, porque na de montagem e verificação eu já esgotei os meus recursos. Então não tenho como fabricar um celular e pedir só para verificar. Verificar não, para configurar, porque eu teria que ter um tempo para fabricar, né, para montar, né, verificar e depois, configurar e verificar. Beleza? Então era isso. Então voltando aqui, né, então a gente obteve aí então as nossas fórmulas, né, dentro do Excel. Usamos aí então o solver para entrar com as restrições e definir aí as variáveis e chegamos então ao resultado final através aí da ferramenta, né? E mais o relatório, né, final para até para você apresentar o resultado aí para dentro da tua empresa.